Bom, gente, hoje a gente está aqui com o Rômulo e a gente vai bater um papo um pouco sobre o Grêmio Estudantil, uma proposta de projeto dele que ele está aqui querendo fazer no Cefet Valença, e a gente vai perguntar algumas das coisas, né? Sim. Então vamos começar, Rômulo, bem-vindo primeiramente. A gente queria te perguntar o que te motivou a querer fazer o Grêmio aqui no Cefet. Bom, primeiro agradecer o convite para a entrevista, saudar a iniciativa do jornal, que também é muito importante. E, bom, o que me motivou, em primeiro lugar, é o fato do Cefet Valença não ter um Grêmio. E eu achei muito curioso, porque normalmente o Grêmio ele é uma organização que começa já a partir do ensino fundamental. Normalmente os ensinos médios, por ter um público, né, um pouquinho mais maduro, isso já é muito natural. Você vai numa escola, ensino médio, tem um Grêmio estudantil. Então me chamou muito a atenção. Eu não sei ainda porquê de não ter um Grêmio estudantil aqui, mas foi justamente essa necessidade de organização dos estudantes que eu senti muita falta, né? Então, o Grêmio, ele nada mais é, na minha concepção, do que a auto-organização dos estudantes para levarem a cabo os seus interesses em comum. A princípio foi apenas isso. Sim. E qual que é o principal objetivo que você quer construir com a construção desse Grêmio? Primeiro, deixar claro que não posso ser eu a construir o Grêmio. Eu sou um incentivador. Né? O Grêmio, por sua própria natureza, ele é uma entidade representativa dos estudantes. Então, nenhum professor, mesmo diretor ou técnico administrativo, tem nenhum poder e nenhuma influência sobre o Grêmio que os estudantes não queiram aceitar, por exemplo. Então, é muito no sentido de orientar os estudantes sobre a importância do Grêmio, sobre a importância da auto-organização e como um Grêmio ativo, composto por estudantes responsáveis que queiram trabalhar juntos, ele modifica a própria dinâmica da escola. Várias coisas que até os professores e até a direção querem fazer na escola, mas não conseguem, um Grêmio muitas vezes consegue. Entendeu? Porque o estudante, na verdade, ele é a razão principal de ser de uma escola. Então, e muitas vezes a gente tenta, nós profissionais da educação, tentamos resolver alguns problemas sem sequer consulta aos estudantes. Então a gente às vezes tenta resolver problemas sem saber qual é o ponto de vista, quais são os interesses. E o Grêmio, ele inverte toda essa lógica. É o estudante tentando construir a própria escola que ele quer melhorar, que ele quer fazer, melhorar, resolver os problemas, aprender melhor, mexer na questão da comunicação, como fazer um jornal, por exemplo, em questão de festas, em questão de interação dessa escola com outras escolas da mesma cidade ou de outras cidades. A própria comunicação de jornal, redes sociais, tudo pode ser melhorado e a escola, de fato, sem um Grêmio estudantil, a minha percepção é que ela tem menos vida. E quando um Grêmio é um Grêmio ativo, né, normalmente, porque tem Grêmios e Grêmios, tem direções de Grêmio que às vezes não fazem nada, enfim, acham que é só brincadeira, que é só diversão, não trabalham em prol da coletividade, e aí acaba sendo como se não tivesse Grêmio. Agora, eu já participei de escolas com Grêmio tão ativo a ponto de mobilizar toda a comunidade acadêmica, da comunidade escolar, professores, direção, técnicos, e a escola realmente muda, se modifica. E quais benefícios você acha que esse Grêmio pode trazer para os alunos no dia a dia? Aí é o que eu acabei de falar, depende do que os alunos querem. Qual é o interesse dos alunos? O que vocês querem? Por exemplo, vocês conquistaram agora, a partir de uma mobilização, uma mesa de ping-pong. Isso foi uma conquista. Não tinha ainda um Grêmio, mas vocês se mobilizaram para pedir para a direção conquistou. Várias outras coisas podem ser conquistadas dessa forma. Então, e às vezes, nem só solicitar para a direção, tem coisas que vocês próprios podem resolver. Agora, sobre o funcionamento, né, do Grêmio. Como você imagina que o Grêmio vai funcionar? Primeiro de tudo, para construir um Grêmio, aqui eu vou dar um pouquinho das etapas para construir um Grêmio, porque esse é o movimento que eu estou tentando fazer, de conscientização e do passo a passo. Primeiro, eu preciso que tenham
um número suficiente de estudantes interessados em construir um Grêmio, e cria-se uma comissão chamada Comissão Pró-Grêmio. Essa comissão vai elaborar uma proposta de estatuto do Grêmio, ou seja, é baseado em modelos já existentes ou mesmo ideias originais, vai ser um estatuto que vocês vão construir. A partir dessa proposta é feita uma Assembleia Geral, reúne-se a totalidade dos estudantes e vota-se o estatuto. O estatuto, uma vez aprovado, nessa mesma Assembleia é criada uma comissão eleitoral. E essa comissão eleitoral vai organizar o primeiro processo eleitoral do Grêmio. Normalmente já tem, como eu disse, um modelo, e o estatuto prevê esse funcionamento interno do Grêmio. Então, normalmente um Grêmio tem presidente e vice-presidente, que é, digamos, a cara do Grêmio, né, e a função também de conduzir os processos de organização, de reunião, enfim. Tem um secretário e um vice-secretário, que é quem cuida da documentação, quem faz os registros, e tem uma sequência de comissões, cada uma das quais que tem uma direção. Por exemplo, tem comissões de esporte, então uma comissão focada em organizar eventos esportivos ou fazer eventos relacionados a esporte. Tem uma comissão social, que não só organiza festas, mas organiza essa interação dos alunos entre si, dentro de uma mesma escola e de uma escola com outra. Temos uma comissão de cultura, ou seja, todas as manifestações artísticas e culturais, desde concursos de desenho, cinema, teatro, tudo isso o Grêmio pode fazer. Tem uma comissão de comunicação, responsável por jornal, tanto impresso quanto digital. Enfim, comissão de meio ambiente e saúde. Então, tem toda uma estrutura que já vem... tem todo um modelo, né, nos Grêmios que pode servir de inspiração para vocês. E tem, obviamente, a tesouraria, ou seja, a comissão responsável por arrecadar verba para o Grêmio e administrar essa verba e utilizar para realizar todos esses eventos. Então vocês vejam por aí o grande potencial que o Grêmio tem. Para vocês terem uma ideia, só focando na parte da comunicação, existem registros já de grêmios, de comunicação e jornais de Grêmio estudantil que, em sua importância, extrapolaram inclusive os muros da escola e viraram jornais da comunidade. Então, em comunidades que não tem muito essa comunicação e de informação e notícias, a escola acabou servindo como o eixo a partir do qual essa comunicação começou a existir. Então, problemas característicos de uma comunidade que não eram tratados, a escola começou a tratar, os alunos começaram a tratar, e o restante da comunidade extraescolar, né, começou a se informar a partir desse jornal. Então, isso é apenas um exemplo do quanto que um Grêmio pode ser benéfico, não só para a própria escola, não só para os estudantes, mas para a comunidade em geral. Quais cargos ou funções existirão? Você já até respondeu. Eu já respondi, né? É basicamente isso. E isso é só um exemplo, vocês podem criar outros. Por exemplo, eu já participei de orientação de grêmios em que criaram um cargo de, por exemplo, diretor de inclusão. Não tinha nos modelos. Eu falei, não, a gente tem muitos alunos com necessidades especiais, então a gente tem que criar um cargo desse para representar esses alunos e melhorar as estratégias de inclusão da escola. Então, isso é apenas um exemplo. Então, vocês, nesse processo de discussão do estatuto, vocês podem discutir, inclusive, quais novos cargos não tem nesses modelos prévios que vocês querem acrescentar, baseado na demanda de vocês. Seria bom até ter um aluno representante, né? Que aí seria a voz do restante. Um aluno representante, se diz no caso desse de inclusão. Isso. Sim. Pode ter uma comissão de combate ao racismo, pode ter uma comissão, podem criar várias comissões específicas. E um detalhe que eu queria mencionar, como eu disse, o Grêmio, ele essencialmente é a auto-organização da totalidade dos estudantes. Às vezes confundem-se muito os estudantes por não terem muita experiência com essa política representativa, eles confundem o Grêmio com a direção do Grêmio. Então tem uma direção que é eleita, ali umas 7, 8 pessoas, e esse pessoal é o Grêmio. Não é. Até porque se eles agirem sem consulta constante à base dos estudantes, eles não vão estar representando essa base dos estudantes que o elegeu e não vão ser um Grêmio efetivo, na verdade. E não vão conseguir fazer nada, porque vão precisar de apoio dessa base.
E uma coisa que eu costumo falar, o ideal do Grêmio é todo mundo participando do Grêmio. Até porque todo mundo participando, menos trabalho vai ter para cada um, porque Grêmio é trabalhoso. Vocês aqui já têm uma carga horária de estudos muito grande e quem quiser participar do Grêmio vai ter que ficar mais tempo na escola para fazer reuniões, para executar outras tarefas de interesse dos próprios alunos. Ah, vamos organizar um teatro. Não é fácil, é trabalhoso. Muitos alunos querem, eu quero fazer parte da direção de esporte ou da direção social, que tem a festa. Só que eles esquecem que direção de esporte não é para ficar jogando bola, é para organizar eventos esportivos. Direção social não é para ficar se divertindo na festa. Normalmente quem organiza a festa não se diverte na festa. Ele está trabalhando na festa. Entendeu? Então, essa consciência é muito importante ter. Então, e quando vocês forem ver, no final das contas, muito normal, não só em Grêmio, mas sindicatos, partidos políticos, todas as entidades representativas, você tem um corpo dirigente ou um corpo ali de pessoas componentes daquela entidade e a minoria que trabalha. Sim. Não é? No grupo, vocês têm ali um grupo de trabalho, quem trabalha? 20% do pessoal que trabalha e fica sobrecarregado. Verdade. Então, por isso que eu sempre falo para as direções que são eleitas, chama mais gente para dentro, isso pode. Vocês podem chamar quem está interessado em ajudar a participar da comissão de esporte. Quem está interessado, mas é para trabalhar, para a gente dividir trabalho. Então, o Grêmio, os melhores Grêmios que eu vi funcionar era justamente isso, eles eram eleitos e começava a passar, gente, quem quer ajudar, quem quer fazer parte da comissão de esporte, comissão social, quem tem ideia. Então, quanto mais gente trouxer, o Grêmio ideal é todo mundo participando do Grêmio, todos os estudantes. E tanto é assim que grandes decisões a serem tomadas pelo Grêmio, por exemplo, uma decisão de qual é o nome do Grêmio. Normalmente o Grêmio tem um nome, né? Normalmente em homenagem a alguma figura histórica, ou até algum aluno ou professor, enfim, que foi da instituição. Isso é uma decisão que a direção não pode tomar sozinha. Ela tem que consultar a base. Normalmente essa decisão é feita em assembleia. E a assembleia é justamente isso. Na hierarquia do Grêmio, quem manda, quem toma as principais decisões é a assembleia, que é o que? É a totalidade do corpo discente reunido para decidir alguma coisa. Decisões assim operacionais, uma ou outra, a direção pode tomar sozinha. Como vamos arrecadar o dinheiro, isso aí, beleza. Agora, decisões desse grande porte, tipo assim, quais são as pautas que a gente vai lutar esse ano? Né? Aí, esse tipo de coisa dá para ser feito em assembleia, dá para ser feito outros tipos de consulta. Né? Você faz um questionário, faz um formulário do Google, vai nas salas mesmo. Esse movimento de constante contato com a base, com a totalidade dos estudantes, é essencial para um Grêmio verdadeiramente democrático. Foi bom que você falou de hierarquia. Aí como é que seria esses representantes escolhidos? Você fala da direção do Grêmio. Isso, da direção. E do processo de eleição desses representantes. Então, a eleição é muito parecida, digamos, com uma eleição de sindicato, por exemplo. E o Grêmio, ele, dentro das suas devidas proporções, ele é muito parecido, porque ele é uma entidade representativa dos interesses de uma categoria, no caso, dos estudantes. O processo é muito simples, estabelece um cronograma, tem um período de inscrição de chapas. Vocês que têm interesse, se tiverem interesse, por exemplo, vocês vão ter que compor chapa, a sua chapa vai ter que ter uma lista, esse aqui vai ser o presidente, esse aqui vai ser o vice, esse aqui vai ser o diretor de esportes, e assim vai. E outras chapas vão concorrer. Né? Vai ter um período, por exemplo, de campanha, onde pode haver inclusive debate, que vocês podem cobrir, né? O jornal pode cobrir o debate televisional, o debate vai ser muito bom. E ali, nesses debates, vai cada um dando sua proposta e no final das contas vai ter um dia de eleição, com a urna bonitinho, e vai todo mundo lá votar. E aí vai ganhar a chapa que tiver mais votos. Eu sempre falo, na montagem das chapas, é muito interessante, na verdade, o ideal seria que cada chapa montada tivesse representatividade de todas as turmas, por exemplo, né? Porque imagina, uma chapa, mas essa chapa aqui é montada só tem estudante do segundo ano de alimentos. Então o que eles vão representar o interesse de quem? Do segundo ano de alimentos. Agora sim. Vai ter outra pessoa da outra turma para poder colaborar. Isso, então isso acontece muito, porque às vezes a pessoa, eles confundem o Grêmio com a responsabilidade com uma coisa mais de zoação. Então não é raro serem eleitos, não os mais responsáveis,
mas os mais populares, que normalmente não são os mais responsáveis da escola. Então aí acaba tendo um problema a ser resolvido pelo restante do ano. E muitas vezes tem isso, você tem um grupinho, vamos ser nós formar uma chapa. Só que não é representativo, né? Você não tem, então, representativo mesmo, o ideal é ter representantes de todas as turmas, né, de todos os anos, e para extrapolar ainda a representatividade, ter representantes de diferentes causas. Sim. Entendeu? Então, isso seria o ideal para uma composição de chapa. Mas o processo é muito simples. Monta-se uma chapa, disputam-se as chapas, e depois tem uma data onde vai todo mundo votar. Sim. E o que você pretende dar como dica assim, para esses estudantes fazerem suas chapas? Justamente essa. Assim, por exemplo, o tipo de dica que eu vou dar, eu pretendo passar nas salas falando exatamente sobre isso. Você vai escolher um presidente. Como é que você escolhe o presidente? Você tem que ver qual é a função do presidente. O presidente é a cara do Grêmio. Por exemplo, você tem um evento lá fora da escola, que o Grêmio é chamado, quem vai falar pelo Grêmio? Normalmente é o presidente. Aí você vai escolher como presidente uma pessoa tímida, uma pessoa que não é muito boa de oratória, não sabe se colocar, aí complica um pouco. O presidente e o vice, porque o vice tem basicamente a função de auxiliar e substituir o presidente. Mesma coisa, o secretário. O secretário, ele vai cuidar de todos os documentos oficiais do Grêmio. Ele vai fazer a ata de todas as reuniões. Você vai colocar como secretário alguém que é desorganizado? Não, você vai colocar alguém extremamente organizado, né, e responsável. E responsável. O presidente é a mesma coisa, ele tem a função de conduzir as reuniões. Né? Então, essas habilidades, essas características têm que ser levadas em conta. Vamos colocar um outro exemplo aqui. Também da comunicação, diretor de comunicação. Importante que ele tenha, por exemplo, conhecimento das redes sociais de Instagram, desse tipo de coisa. Ele tem que ter... quem tiver mais habilidade nesse tipo de coisa, normalmente funciona melhor como um diretor de comunicação. Tem melhores ideias, tem mais conhecimento e por aí vai. Então, essas escolhas, elas têm que ser feitas com muita responsabilidade. Não vai ter nenhuma punição se não forem feitas com responsabilidade, a não ser a punição para os alunos de ficarem um ano inteiro com o Grêmio inoperante. Sim. E tem, assim, uma quantidade para as pessoas que vão compor uma chapa? Não, então, isso depende do estatuto. O tipo de estatuto que vocês forem fazer. Se o estatuto tiver... Normalmente são 8 a 10 cargos. Sim. Então, normalmente é uma chapa de 8 a 10 alunos. A depender desses cargos. E aí, é isso. Não pode ser... Tem que ser, se não tiver só... Se for uma chapa de 10, se forem 10 cargos, e tiver só 8, não compôs uma chapa. Tem que ter 10. Se for 11, não pode ser 11, tem que ser 10. O que não impede de, uma vez eleita a chapa, trazer mais gente para o Grêmio. Acontece muito do Grêmio, assim, foi eleito, aí uns 3 ou 4 do Grêmio não querem mais fazer parte do Grêmio, não. Vai embora, assim, se desliga, e aí o Grêmio fica meio que desfalcado. O que se faz? Faz uma outra eleição? Não, o Grêmio tem autonomia durante o seu mandato de convocar, ou de convidar, na verdade, outras pessoas para comporem aquela função. Eles são eleitos, os cargos são eleitos já avisando assim, poxa, eu vou eleger esse cara como presidente, aí mudou o presidente. Isso acontece, e esse tipo de conflito pode ser resolvido de diversas formas, até em assembleia. Então vamos, já que está gerando muita polêmica, vamos convocar uma assembleia e vamos ver aqui o que a maioria decide, né, para a composição do Grêmio. Ou então todo mundo ali concordou, às vezes a coisa mais informal funciona de uma maneira muito mais rápida, não teve grande burburinho. Já vi também acontecer, assim, o presidente não está indo, assumiu um outro que nem era vice-presidente, mas era o secretário, mas que deu certo. E funcionou. Enquanto funcionava, o pessoal, não, beleza, então vamos tocar. Então tem diversos possíveis problemas e diversas possíveis soluções que a gente só vai realmente saber uma vez que a gente estiver dentro do processo. Sim. E eu queria fazer uma pergunta que nem está na nossa pauta, mas é uma pergunta pessoal minha mesmo. Sobre a chapa. Então, para deixar bem claro para quem está assistindo também e quer concorrer, quer começar a formar sua própria chapa ou chamar outras pessoas. Cada chapa precisa possuir uma pessoa de cada comissão diferente. Então, a chapa que vai ter alguém que vai se propor a ser o presidente dentro de uma chapa, a comissão de esporte, de coisa, de coisa. E para começar essa chapa,
você indica essas pessoas a fazerem o que, assim, para reunir essas turmas, entendeu? Se articular, não tem muito segredo. Você começa a ver quem está interessado. Primeiro, assim, você já tem ali um conhecimento relativo de quais são os alunos. Não conhece todos os alunos da escola, sim, mas já conhece alguns e fala, poxa, eu acho que aquela pessoa ali seria um excelente diretor de uma comissão de esporte. E por aí você vai. Normalmente o pessoal vai muito por afinidade e não por competência e não por vocação e tendência natural daquela pessoa para exercer determinado cargo. Sim. Mas o que eu recomendo é ir nas salas, falar, gente, a gente está querendo montar uma chapa, alguém tem interesse a participar, a gente está precisando de um diretor de esporte, ou então assim, poxa, você conhece alguém que seria bom para esse cargo? E vai muito na questão de confiança. Você tem que ter na sua chapa pessoas que você confie e confie que não vão te deixar na mão e vão te ajudar numa sequência de trabalhos que vão precisar ser feitos. Ocorre muito do Grêmio, uma vez eleito, da direção, ter um monte de ideias. Isso sempre acontece. O Grêmio tem um monte de ideias, vão fazer isso, vão fazer aquilo, e muitas das vezes nada sai do papel. Sim. Porque falta, além das ideias, realmente uma divisão de trabalho, um passo a passo. Tá, tivemos a ideia, o que nós vamos fazer? Vamos botar um prazo para fazer esse primeiro passo, aí vamos botar um prazo para fazer esse segundo passo. Isso aí é muito difícil, e por isso que o Grêmio ele é um pedaço da aprendizagem escolar que eu acho essencial e de amadurecimento e responsabilidade, que apenas os alunos participando das disciplinas, atendendo às disciplinas, não vão desenvolver. Então tem uma parte da formação de vocês que apenas o Grêmio pode ajudar a desenvolver. Eu já vi muitos alunos que eram irresponsáveis e até maus alunos, uma vez estando no Grêmio, adquiriram responsabilidade e modificaram o comportamento, inclusive. Também tem uns que não fazem a menor diferença. Mas o Grêmio tem esse fator de aprendizagem prática, de aprendizagem de responsabilidade. Então, isso eu não sei se eu respondi. Respondeu. Tá. Agora, com relação aos projetos e às atividades, quais seriam esses gêneros e essas atividades que o Grêmio pretende organizar? Como eu disse, depende muito do Grêmio. Eu acho que, por exemplo, um jornal, normalmente um Grêmio tem um jornal próprio. Então, o que não significa que não possa ter um jornal escolar a partir do projeto como vocês estão fazendo. É um jornal próprio do Grêmio que, para que serve? Justamente para comunicar primeiramente com a sua base, a base que o elegeu, e dizer, estamos fazendo isso porque às vezes as coisas demoram para fazer. Você quer organizar uma peça de teatro, um concurso de curta-metragem. E isso é difícil de organizar e demora. Então, para quem não está vendo, o que acontece? Vai falar, esse Grêmio não está fazendo nada. E quando na verdade vocês estão fazendo. Então, o jornal, por exemplo, serve para dizer, estamos fazendo isso aqui, fizemos aí, tira foto, mostra vocês fazendo negócio, estamos organizando aqui, não sei o que, e faz perguntas, faz pesquisas. Então, a comunicação, por exemplo, é um desses fatores. A parte artística e cultural eu acho essencial, porque muitas pessoas aqui podem ter muitas habilidades de música, de arte, de desenho, de atuação, de representação, e ninguém sabe. Né? Então, e o Grêmio é um lugar onde isso tudo pode aflorar. A mesma coisa o social. Vocês têm muitas relações assim, institucionais ou não institucionais com estudantes de outras escolas, com os grêmios de outras escolas, até no Cefet, não tem. Né? Isso abre muitas portas, porque aí você conhece o Grêmio de outro lugar, olha, eles estão fazendo isso, que legal, vamos fazer também. Então, assim, o céu é o limite, é realmente muitas portas e muitas possibilidades que se abrem, desde que a direção eleita seja assim, responsável e tenha capacidade e vontade de trabalhar. Eu digo trabalhar no sentido amplo do termo. Você gasta tempo, você gasta cérebro, você gasta músculos, e isso requer assim, uma dedicação. Mas as possibilidades são imensas, artísticas, culturais, de diversão, intelectuais. Por exemplo, uma outra comissão que pode ter, que eu acho essencial, é a comissão de, por exemplo, assuntos educacionais, ou de educação, que
Tipo assim, nós estamos achando que esse tipo de... Tem reclamações, às vezes, que são corretas de alunos, essa avaliação aqui do professor tal não ficou boa, a gente achou injusto, não sei o quê. Se você faz isso individualmente, é muito pouca força. Sim. Se um Grêmio faz isso, é completamente outra coisa que acontece. E aí vocês começam a entrar numa discussão que estava antes restrita apenas aos professores e aos técnicos. Que é assim, poxa, como a escola é constituída, que forma, qual é a metodologia de ensino? Será que não tem uma metodologia melhor? E esse currículo aqui? Poxa, tem coisas que a gente gostaria de aprender que a gente não está aprendendo aqui. Vários temas transversais são pouco tratados, o combate ao racismo, ao machismo, a atualidade, o que são essas guerras que estão acontecendo, o que é isso? A gente trata isso de forma suficiente, a gente não está sabendo o que está acontecendo, então a gente quer mais tempo aprendendo isso. Então, várias coisas em termos de educação que vocês basicamente estão excluídos, desses processos de decisão, uma vez tendo o Grêmio, vocês são incluídos noutros processos de decisão que vão afetar vocês próprios. Vocês vão ter, digamos, uma mesa na cadeirinha das pessoas que tomam decisões. Não significa que vocês vão ter sempre a posição de vocês respeitada, porque tem toda uma composição, toda uma maioria. Inclusive, tem uma instância, a instância máxima de tomada de decisão é o Conselho de Campus, aqui no caso do Campus Valença. Então eles se reúnem mensalmente. E tem uma representação, tem uma cadeira de representação estudantil lá, né? Normalmente ele é ocupado por representante do Grêmio. Tipo, que decide ali, poxa, onde é que a gente vai investir? Vocês sabem, vocês participam desse debate? Não. Onde é que esse problema aqui que teve, como é que resolve? O aluno, ele é o principal agente, ele é o eixo em torno do qual toda a escola gira, e ele não é sequer consultado sobre decisões que vão afetar ele próprio. Então o Grêmio modifica todo esse panorama. Então é por isso que ele é tão importante, por isso que eu estou fazendo esse esforço, para que venha ter, o campus venha ter esse Grêmio. Dentro de todas essas atividades que você falou, há alguma que você pretenderia dar, tipo assim, uma especificidade? Que eu daria mais importância? Você acha que mais uma vez, se eu desse uma importância, eu desse uma prioridade, eu estaria ignorando o fato de que cada escola tem os seus estudantes e cada grupo de estudantes de escola tem interesses específicos. No caso aqui, vocês fizeram a mobilização ano passado para conseguir uma mesa de ping-pong. Eu acho que a mesa de ping-pong é a coisa mais importante e prioritária? Não acho. Poderia ser outra coisa. Mas não importa o que eu quero. Isso que é o essencial. O Grêmio, e uma coisa que eu não queria deixar de falar, que eu acho importante, existe uma lei que garante a autonomia do Grêmio, se chama Lei do Grêmio Livre. Ela foi assinada pelo Sarney no processo de redemocratização. Então, antes, os grêmios, as entidades estudantis eram perseguidas. Na época da ditadura, vários alunos morreram, sumiram e foram torturados. Inclusive, tem vários movimentos estudantis, DCEs de universidade, cujo nome é uma homenagem a algum estudante que foi morto ou sumiu. Enfim, então tem esse histórico. Então, a lei do Grêmio Livre, que garante a autonomia do Grêmio. O que é garantir a autonomia do Grêmio? É assim, quem toma as decisões pelo Grêmio são os estudantes. Normalmente, o meu papel é de orientação. Às vezes eu participo de reunião do Grêmio para dizer, gente, vocês não têm experiência, é assim que se faz uma reunião. O presidente atua, ele tem essa tal função, o secretário tem que fazer isso. Como é que se faz uma reunião? Porque não é simples fazer uma reunião, até para adulto, conduzir uma reunião, como se conduz uma assembleia, quais são as táticas e estratégias para você conseguir determinada conquista, objetivo. Então eu faço essa orientação, mas o Grêmio não é obrigado a seguir minhas orientações. E ninguém pode, decidir o que o Grêmio vai fazer ou não. É bom que o Grêmio tenha uma boa relação institucional, por exemplo, com a direção da escola? É bom. É ruim para o Grêmio dos estudantes que essa relação seja de conflito? É ruim.
né? Nós, felizmente, temos uma direção que abraça essa ideia e normalmente está interessada nos interesses, mostra muito interesse no interesse dos estudantes. Mas tem casos em que, às vezes, o Grêmio se coloca em desafio algumas posições da direção, como, por exemplo, aconteceu na época em que teve interventores, direção, né, imposta nos campos do Cefet, e, obviamente, os estudantes vão se colocar contra e cria toda uma situação de conflito. Mas, normalmente, o ideal é que haja uma boa relação e que todos os setores da escola trabalhem juntos e que o Grêmio e os estudantes sejam uma parte essencial dessa organização, né? Agora, para finalizar, qual é a sua visão para o futuro desse Grêmio? Eu acho que a criação do Grêmio pode ser um dos eventos mais importantes do Cefet, porque a não existência do Grêmio coloca os estudantes como um elemento passivo, sabe? Sim. Vocês estão ali apenas absorvendo conteúdo, vocês têm até bastante atividade nos laboratórios, isso é muito importante, é muito bom, ajuda inclusive na aprendizagem. Vocês participam de projetos que colocam vocês em situação mais ativa e criativa, como esse que vocês estão participando agora, mas ainda essencialmente vocês não estão decidindo nada. Vocês ainda estão ali, oferecendo esse projeto, que legal, vamos participar. Vocês falam, não, vamos fazer o nosso próprio projeto, que ninguém fez, isso aqui ninguém está fazendo, vamos fazer. Então, essa é a diferença. E uma coisa que eu defendo, que a auto-organização de estudantes é um elemento essencial para o sucesso de uma escola. Dentre vários outros fatores, essa auto-organização, sem ela, a escola parece um pouco morta, porque os estudantes apenas na passividade, sem ter uma prática mais ativa na construção da escola, sim, tanto no sentido físico, como intelectual, como cultural, como artístico, esportivo, faz toda a diferença. Sim. Então, acho que o que eu vejo para o futuro é assim, eu espero que seja um grande diferencial, e eu acredito que vai ser, não tem como não ser, porque é um fator de maturidade essencial e de aprendizagem essencial para vocês. Sim. E para finalizar, você diria alguma coisa que para as outras pessoas, ou outra coisa que você queria dizer sobre a formação do Grêmio, ou alguma coisa que você queria dizer para as pessoas para apoiarem essa iniciativa? Eu acho que apenas chamar a atenção para esse fato. Vocês, enquanto adolescentes, essa fase da vida, assim, é uma fase muito difícil. Vocês ainda estão meio que descobrindo quem vocês são, né? O que pode ser bastante complicado. Sim. Vocês têm ainda alguns aspectos em que lembram um pouco um comportamento infantil. Eu falo vocês no geral. Tem uns aspectos, tanto que a gente chama atenção, e tem outros que demonstram já certa maturidade. Então vocês estão nessa transição que é bem complicada. E parte desse processo é muito o de questionar a autoridade. O adolescente sempre é um pouco rebelde. Às vezes, é a época que ele começa a se rebelar contra a autoridade dos pais, a autoridade dos professores. E através do Grêmio você começa a adquirir a experiência de que aquilo que você realmente está se rebelando não é verdadeiramente contra o seu pai, sua mãe e os seus professores. Porque eles, na verdade, não têm muito poder de decidir e de mando sobre a estrutura, sim, por meio da qual os problemas de vocês aparecem. Então, ao começar a participar do Grêmio, vocês começam a ter uma concepção melhor de como funciona a sociedade, como funciona a política e contra quem realmente vocês devem se rebelar e lutar. Então isso é o principal, porque eu, como pedagogo, eu incentivo a rebeldia e a luta contra a injustiça. Eu sou o primeiro a ajudar. Só que é preciso saber quais são as verdadeiras raízes e causas dessa injustiça e a luta, né, em favor da qual vocês vão se engajar. Então acho que seria a grande aprendizagem que o Grêmio fornece, que é como funciona a sociedade e como agir
para lutar contra as injustiças que ela apresenta. Sim. Bom, então a gente agradece muito a sua participação hoje. A gente queria realmente falar com todo mundo para poder se impor, se participar. É um projeto uma iniciativa muito bonita, muito legal assim pra gente que é estudante, se impor mais sobre o que realmente nós vamos fazer, nós vamos, né, a gente vai falar coisas que nós mesmos vamos fazer, fazer no nosso ambiente escolar. Então, assim, muito obrigado por tudo, por esclarecer pra gente esses fatos, né? Você quer falar alguma coisa, Miriam? Não. Então, gente, muito obrigado e na próxima a gente volta com mais uma entrevista.